Vamos falar do Atlético, que está garantindo a permanência de jogador importante. É isso mesmo, Paulo Azeredo, boa noite. Alô, Emerson Romano, boa noite pra você, quem tá ligado com a gente no apito final desta segunda-feira, Romano. Segunda-feira de boa notícia no Atlético, porque o Galo acertando oficialmente a compra de Juan Tressoldi, o empréstimo do atleta com o Atlético, né, do Sassuolo da Itália com o Galo, vai até o dia 30/6, então tá faltando aí 15 dias para se encerrar, mas o Paulo Brax, né, Romano, já havia dado a notícia de que tinha acertado já a compra em definitivo deste atleta junto à equipe italiana. Então o Galo vai exercer esta compra e a gente vai trazer para você também o valor dessa negociação e ainda o tempo de contrato. Mas antes, quero falar para você da Meta Energia. É a parceria da Meta com a gente aqui na Itatiaia que te dá 15% de desconto todos os meses daqui pra frente, a partir do momento que você fizer o seu cadastro no site que eu vou dizer. É energia limpa, sustentável, que ajuda o meio ambiente, o processo não é burocrático, é 100% digital e você terá economia para gastar o dinheiro com outras coisas mais importantes aí para você e a sua família. Então entre no site metaenergia.com.br/apito final, metaenergia.com.br/apito final, para você fazer agora o seu cadastro, são 2 minutinhos e pronto, fez o cadastro, já começou a economizar 15% de desconto na sua conta de luz. O valor que foi estipulado anteriormente na compra do Juan Tressoldi, Romano, 3,5 milhões de euros, o que daria mais de 20 milhões de reais. Só que não será este o valor que o Galo vai pagar. O Galo vai pagar um pouco menos do que isso, conseguiu uma negociação com o clube italiano e o contrato do Juan Tressoldi agora com o Atlético será por 4 temporadas. Então, não sei se vocês compactam da mesma opinião que eu, mas, na minha opinião, o melhor zagueiro do Atlético na temporada até aqui tem contrato renovado a partir do dia 1º de julho, será comprado 4 anos de contrato para ele. E aí, achou uma boa? Eu passo essa pergunta pro Vini. Achou uma boa? Eu achei, Romano. O Juan Tressoldi chegou com desconfiança, não era um zagueiro que passava muita confiança pro torcedor, mas ele tem feito uma boa temporada. Eu concordo com o Paulinho, é o melhor zagueiro do Atlético nesta temporada. Para mim, o melhor continua sendo o Lianco, do que pode render, mas do que tem jogado tem sido o Juan Tressoldi. E aí dá mais segurança também pro atleta, né? Eu espero, assim, que não seja um conforto, que não seja uma zona de conforto. Agora tem 4 anos de contrato, mas que ele possa continuar se provando a cada jogo, jogando sério, jogando com intensidade. Mas me agrada, é uma posição que o Atlético ele passou por muitos problemas nesses últimos tempos e o Juan conseguiu se firmar mesmo a um time com muitas instabilidades, ainda tentando encontrar uma forma de jogar, um padrão, e o Juan Tressoldi, pra mim, tem se salvado aí nessa turma. É isso aí. Agora, as férias estão acabando, Paulo Azeredo. Como é que vai ser a volta dos jogadores do Atlético aos treinamentos? Ô, Romano, é isso mesmo, tá? Agora, faltando aí menos de 7 dias, né? Estamos no finalzinho da noite já dessa segunda-feira, quase que 6 dias pro retorno das atividades do Atlético na cidade do Galo, em Vespasiano. E aí a gente foi apurar o seguinte, algumas situações, né? Teremos aquela bateria de exames, porque os jogadores ficaram em mais de 20 dias de férias, né? Então, para ver como está a situação física dos atletas, situação clínica, não. Aquela bateria toda, não. Teremos exames de força, isocinética, outros exames mais comuns de serem feitos no retorno de atividades, depois de um período de descanso como esse, mas não teremos, por exemplo, odontologia, também a parte de cardiologia, a parte ainda de oftalmologia. Isso não vai acontecer. Aquela bateria grande de exames, isso não vai acontecer. Mas os atletas passarão sim por alguns exames logo nos primeiros dias. E depois o Baba vai ter aí quase que praticamente 30 dias, né? 30 dias, a que o Atlético volta a jogar só no dia 22 de julho contra o Bahia na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. 30 dias para implementar de vez. E aí é de vez mesmo, né? Porque depois pouco descanso até o final do ano. A sua filosofia de trabalho e também mudanças táticas na equipe. Lembrando que o Atlético trouxe já o Léo Duarte, que vai reforçar o elenco e deve trazer mais 2 ou 3 nomes nesta janela, e saídas também podem acontecer neste elenco. Tá certo, Romano?
Tá certo, Paulinho. Torcedor do Atlético tá ouvindo aí. Vai trazer. Já tá cansado já, hein, Vini? Não chega? Mas é porque é um período longo também, né, Romano? A janela, daqui a pouco, ela vai ser aberta mesmo, vai começar a esquentar. Mas, assim, a gente vê por os outros clubes brasileiros também, não tem ninguém fazendo grandes movimentos nesse período. O Atlético surpreendeu ao anunciar o Léo Duarte praticamente depois do primeiro dia já de folga para os atletas, de férias, na verdade. Mas o Atlético tem que estar consciente dessas carências e reforçar, não na baseada, reforçar não de qualquer jeito, mas trazer reforços que possam agregar de fato. Deixa eu falar do Galo também. Nosso Paulo Azevedo tá na área pra gente trazer detalhes do Atlético também. O que você me conta, Azevedo? Um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo, Panzi, e também você ligado aqui na turma do Bate-Bola nesta segunda-feira do Panzi, sempre com as tiradinhas aí, né? Impressionante. Vamos lá, vamos continuar aqui para falar do Atlético. O Galo tá pronto, viu, Cirilo? Tá pronto para investir alguns milhões de reais na contratação de um zagueiro que já havia sido dito que seria comprado pelo Paulo Brax, que é o Juan Tressoldi, e que vem fazendo uma boa temporada. Edu Panzi, por exemplo, já vi ele falar aqui na turma do Bate-Bola que é o melhor zagueiro do Atlético nesse momento. Então o Galo, ele está emprestado ao Atlético até o dia 30 de junho pelo Sassuolo da Itália. O Galo vai exercer então esta compra junto ao clube italiano. Agora, anteriormente, o valor divulgado era de 3.600.000 euros. O valor que veio com o passe fixado Juan Tressoldi. Mas na apuração nossa aqui da Itatiaia, minha junto com o nosso querido Henrique André, é de que será um valor inferior a este. Então o Atlético não pagará 3.600.000 euros na compra pelo Juan Tressoldi. E detalhe, vamos a mais a fundo na apuração também, ele vai assinar um novo contrato com o Atlético por 4 temporadas. Então o Juan Tressoldi, que repito, já havia sido dito que seria comprado, a gente apurou de que a negociação será inferior a 3.600.000 euros e o contrato dele, o novo contrato com o Galo, a partir de 1º de julho deste ano, será por 4 temporadas. Então o Atlético acertando esta permanência do Juan Tressoldi, que aí a partir da semana que vem, daqui a 7 dias, ou um pouco menos do que isso, já que será no dia 22 de junho a reapresentação na cidade do Galo, Juan Tressoldi será jogador em definitivo já do Atlético a partir do dia 1º de julho. O Barba vai poder trabalhar com ele e os demais jogadores para o restante da temporada, viu, Cirilo? Considera uma boa, Edu Panzi? Considero, e já era esperado também, né? A temporada do Juan é muito boa, ele é o melhor zagueiro do Atlético em 2026, lembrando que ele chega em 25, né? Retornando e se recuperando de uma lesão. Durante a temporada teve a questão de readaptação num elenco que estava com muita dificuldade coletiva, um sistema defensivo que estava sofrendo muito, e aí quando teve pré-temporada, um trabalho de um treinador, o Juan passou a entregar mais e tem jogado bem. Não à toa o Atlético está adquirindo os direitos do atleta para contar com ele em definitivo. Que não pare só no Juan, né? Acho que o Atlético precisa de mais, precisa se movimentar ainda mais na janela para reforçar esse time, para reforçar o elenco, para atingir as metas, os objetivos e o principal deles, voltar à Copa Libertadores na próxima temporada. Precisa de mais reforço. Sem dúvida, Edu. Gente, acabou a chuva e a Prefeitura de Contagem dobrou a aposta para deixar a cidade mais limpa, mais bonita, com asfalto de mais qualidade. Contagem agora tem o dobro de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas é importante lembrar, hein? Todo mundo precisa ajudar, porque cidade mais limpa é aquela que menos se suja. Prefeitura de Contagem, trabalho todo dia. Para fechar, notícias do Galo, Azeredo. Ô, Cirilo, uma apuração nossa também aqui. Na próxima semana, na volta do Atlético às atividades da Cidade do Galo, né? O Atlético ficou aí um pouco mais de 22 dias de férias dos jogadores, e aí a gente foi saber se o Atlético no início passaria também por aquela bateria de exames, né? E não, aquela bateria toda, né? Com cardiologia, oftalmologia, aquilo tudo não será feito, mas alguns exames, é claro, serão feitos para que os jogadores possam ter toda a situação detalhada neste retorno. E um outro detalhe, ainda dentro desse planejamento do Atlético, por enquanto, Cirilo, não está no planejamento, no momento, repito, algum amistoso ou jogo-treino. Mas como o Galo vai ficar cerca de um mês, né, treinando apenas na Cidade do Galo, porque o próximo jogo é só no dia 22 de julho,
contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, é provável que isso possa acontecer, mas por enquanto, repito, nada está sendo planejado ou já foi marcado nesse sentido, viu, Cirilo? Alô, hein? Agora foi. Alô, Nath Fiuza! Bom dia pra você que tá ligado com a gente aqui na Itatiaia nessa terça-feira, chegando com o Galo, hein? Agora faltando 6 dias para a reapresentação no Atlético, para que o Barba possa preparar esse time pro restante da temporada. E ele vai ter uma boa notícia, porque quando retornar dia 22, ele já sabe que o Juan Tressoldi, Nath, será comprado pelo Atlético. Não é uma novidade isso, porque o Paulo Brax já havia dito isso em coletiva, que compraria o jogador e vai pagar menos do que aquilo que se falava anteriormente. Anteriormente falava assim 3,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, mas o Galo negociou e vai pagar um valor inferior a este. E o jogador agora, Nath, ficará no Atlético por 4 temporadas, 4 anos de contrato terá o Juan Tressoldi nesta nova vida, digamos assim, no Galo. Eu vou trazer também detalhes desta intertemporada, mas antes, Nath, na reapresentação semana que vem, jogadores passarão sim por alguns exames, não aquela bateria toda de exames, né, de pré-temporada, mas passarão por alguns exames neste retorno. E detalhe, o Atlético ainda não acertou nenhum amistoso, mas isso pode acontecer com o passar dos dias, já que o Atlético terá 30 dias de preparação até o retorno dia 22 de julho contra o Bahia no Brasileirão, na Arena MRV. Muita comparação, às vezes, trazendo entre Cruzeiro e Atlético, e eu quero fazer essa comparação, porque o Atlético conseguiu se livrar do Rony, do Júnior Santos. Ontem saiu a notícia de que o Mirassol se livrou do Tiquinho Soares, Sim. que era um nada lá. Cara, não é possível que o Cruzeiro não consiga fazer algo com o Wallace. Mas o jogador não... Não é cara, possível. e aí? Peraí, mas essa é uma tônica do Atlético cara. desse ano, né? Não, sim, eu tô falando Porque o só um Atlético comparativo de 3 anos com jogadores Vargas. que não têm utilidade e que foram relacionados. E são jogadores caros, Exato. com salários Você altos. citou ótimos exemplos de situações em que o Atlético e, respectivamente, o Mirassol resolveram circunstâncias. O contrato não dele é até a primeira quando? janela, Acho até que é final dezembro de 28. 29. 29? Dezembro de 29. São 5, né? Foram 5 são anos, 5 5 anos. temporadas. Então, Muita cara, coisa. e aí? Ó, que delícia. Sabe, você tem que resolver essa situação. Até dezembro de 29. Você quer Vou esse falar de outro contrato? cara porque, sinceramente... Você quer esse contrato? Eu ando assim, toda vez que tem que Você falar... pode ter certeza que eu renderia mais. Eu juro. Toda vez que tem que falar de Wallace é um assunto extremamente irritante. Irritante, eu também acho. É irritante, cara. Eu acho também. Mas tem que se falar, Tem. como diz Indignar. É os 10 centavos, a gente não sabe porque é a renda de 10 centavos, já com o preço do ingresso inteiro, mas como é a renda tem que dar. o Tião. É o assunto do Wallace. É irritante, não gostaria